Olá, bem-vindos à aula de Matemática 5. Esse é o vídeo 8, onde nós trataremos ângulos entre retas. Então, antes da gente começar, vamos recordar algumas coisas básicas que vocês já devem ter visto em períodos anteriores, tá? Então, dados aqui duas retas, né, paralelas, distintas ou coincidentes, como acontece aqui, as retas R e S, né? Elas são paralelas e distintas, enquanto que aqui as retas U e V, elas são coincidentes, né? Então, elas sempre vão formar um ângulo nulo, tá? Então, o ângulo formado entre duas retas paralelas quaisquer, sejam elas distintas ou coincidentes, o ângulo entre elas é 0 graus. E também vamos recordar ângulos opostos pelo vértice, tá? Então, dados aqui as retas R e S, né, que elas são concorrentes aqui, né? Então, tem um ponto de interseção, e nesse ponto de interseção elas formam quatro ângulos, né? Então, observe que esses ângulos aqui, ó, né, marcados por alfas, elas são congruentes, tá? Porque elas estão sendo separadas apenas por esse vértice, e esses outros dois ângulos aqui, que estão sendo marcados por beta, né, elas também são congruentes. E aí temos a seguinte relação, né? Que alfa e mais beta, elas formam um ângulo de 180 graus, né? Seja alfa mais beta aqui, né? Ou então essas duas daqui de cima, né? Alfa mais beta formam 180 graus, tá? Então quer dizer que duas retas concorrentes, elas formam dois pares de ângulos congruentes e também formam dois pares de ângulos suplementares, tá? A soma de alfa e beta vai ser sempre 180 graus. Bom, continuando, né? Então vamos considerar duas retas não verticais, R e S, né? R e S, né? Com ângulos de inclinação alfa e beta, né? Então o ângulo de inclinação da reta R é alfa, tá aqui, e o ângulo de inclinação da reta S é beta. E aí elas vão se intersectar no ponto A, aonde nesse ponto A ele está formando aqui um ângulo agudo, ó, θ, né? Nesse caso aqui é notório que θ está nessa posição, né? Mas também poderia estar aqui, né? Tá? Então, considerando então essa figura, né? Então, nós temos o seguinte, que beta mais θ, né? Beta mais θ é igual ao ângulo alfa, né? Veja que os A, B, C são vértices de um triângulo, né? Onde B tem ângulo θ e B tem ângulo beta e A tem ângulo θ, tá bom? E alfa é um ângulo externo aqui do vértice C. Então, é possível provar que beta mais θ ele é igual a alfa, né? Então, nesse caso aqui, quando a gente passa o beta para o segundo membro, então a gente pode determinar o valor de θ em função de alfa e beta, né? Que em geometria analítica a gente consegue determinar esses ângulos aqui, né? De inclinação. Então, desse modo, nós temos que a tangente de θ ele vai ser a tangente de alfa menos beta, né? E essa tangente de alfa menos beta, vocês devem ter estudado lá em Matemática 2, né? Que seria a tangente aqui da diferença de dois arcos. E aí, nós temos que a tangente de alfa menos beta, né? Que é a tangente de θ que está aqui, ele vai ser quem? É a tangente de alfa menos a tangente de beta sobre 1 mais a tangente de alfa vezes a tangente de beta, né? Talvez vocês não se recordem, né? Já que já faz alguns períodos que viram isso, mas nós vamos utilizar isso essa relação aqui nessa disciplina de Matemática 5. Então, continuando, né? Nós temos o seguinte, que a tangente de alfa, ela é o coeficiente angular da reta R, que nós chamamos aqui de MR, né? E a tangente de beta é o coeficiente angular da reta S, que nós estamos chamando aqui de MS. Então, nessa equação aqui, vamos substituir aonde tiver tangente de alfa por MR e aonde tiver beta por MS, né? Então, dessa forma, a gente consegue encontrar uma relação entre o ângulo formado pelas retas RS, né, com os coeficientes angulares da reta R e da reta S, que aí fica dessa forma aqui, né?
A tangente de θ é igual a mr menos ms sobre 1 mais mr vezes ms, tá? Só lembrando que como nós estamos tratando aqui de um ângulo agudo, esse resultado aqui dessa tangente ela vai ser positiva, tá? E é possível provar que se θ for um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90 graus e menor que 180 graus, essa tangente aqui ela vai ser negativa. Então, dessa forma, né, como entre duas retas concorrentes, elas podem formar ângulos, né, se elas não forem perpendiculares, né, essas duas retas, então elas vão formar ângulo agudo e ângulo obtuso, tá? Então, considerando que θ é um ângulo agudo, que pode estar nessa posição, pode estar aqui de lado, né? Então, ele é um ângulo agudo formado pelas retas R e S, né? E sendo MR o coeficiente angular da reta R e MS o coeficiente angular da reta S, né? Então temos que a tangente de θ vai ser o módulo de MR menos MS sobre 1 mais MR vezes MS, tá? Lembrando que essa tangente de θ é para θ sendo um ângulo agudo, né? Ou seja, maior que zero e menor que 90 graus. Então, vamos ver aqui o primeiro exemplo, né? Determinar a medida de um ângulo agudo formado pelas retas, né? E aí está aqui as equações gerais das retas R e S. Então, de cara já dá para a gente calcular os coeficientes angulares, né? Então, sendo MR o coeficiente angular de R, né? Então, o coeficiente angular vai ser quem? Menos o coeficiente de x, que é a raiz quadrada de 3, sobre o coeficiente de y, que é menos 2, né? Então, o coeficiente angular da reta R vai ser a raiz quadrada de 3 sobre 2. E agora o coeficiente angular da reta S, né? Que vai ser quem? Menos o coeficiente de x, que é a raiz quadrada de 3, sobre o coeficiente de y aqui, que é menos 9. Então, o coeficiente angular da reta S vai ser a raiz quadrada de 3 sobre 9. E sendo θ, né, o ângulo agudo formado pelas retas R e S, né, já que os coeficientes angulares delas são diferentes, então quer dizer que elas se intersectam em algum ponto. Então, elas vão poder formar aqui um ângulo um ângulo agudo, né? A gente também observa aqui que é possível ver que elas não são perpendiculares, tá? Então, temos que a tangente de θ vai ser quem? Aí botamos na equação, né? O módulo de MR menos MS sobre 1 mais MR vezes MS, né? Então, MR, que é a raiz quadrada de 3 sobre 2, menos MR, que é a raiz quadrada de 3 sobre 9. E embaixo, 1 mais MR, que é a raiz quadrada de 3 sobre 2, vezes MS, que é a raiz quadrada de 3 sobre 9, né? Essa diferença aqui no numerador, né? Vocês vão ver que dá 7 raiz quadrada de 3 sobre 18. Então, vou fazer aqui só um rascunhozinho, para quem não souber como foi que achamos esse resultado aqui. Tá? Então, aqui ele fica o seguinte. A raiz quadrada de 3 sobre 2 menos raiz quadrada de 3 sobre 9. Né? Então, primeiro passo é tirar o MMC dos denominadores. Então, o MMC entre 2 e 9 é 18. Aqui, 18. E aí agora eu faço, né? 18 dividido por 2, que dá 9. E 9 vezes a raiz quadrada de 3 dá 9 raiz quadrada de 3. Menos 18 dividido por 9, que dá 2. E 2 vezes a raiz de 3 dá 2 raiz quadrada de 3, né? Então, esse resultado aqui fica, né? 9 raiz quadrada de 3 menos 2 raiz de 3, né? Como eles são termos, né, que estão multiplicando a raiz quadrada de 3, então eu só posso fazer 9 menos 2, né, que dá 7, e aí eu deixo a raiz quadrada de 3, né? Por isso que o numerador deu 7 raiz quadrada de 3 sobre 18, tá? Já o denominador aqui, né? Eu só fiz multiplicar, né? Raiz de 3 vezes a raiz de 3, que dá 3. E 2 vezes 9, que deu 18, né? Então, continuando aqui a continha, né?
eu só fiz repetir, né, o que estava lá na última linha. Então, terminando aqui, eu fiz a soma aqui do numerador, né? 1 mais 3 sobre 18. Então, aqui é simples, né? Que eu faço 18 vezes 1, que dá 18, somado com 3, que dá 21, e o denominador continua o mesmo, tá? O numerador eu não mexi, então está aqui. Então, eu tenho uma divisão de duas frações. Então, eu repito a fração de cima e multiplico pelo inverso da fração de baixo. Então, para terminar, né? Eu simplifico aqui, ó, 7 com 21, né? 7 dividido por 7 que dá 1 e 21 dividido por 7 que dá 3, né? E divido 18 com 18 aqui, tá? Então, por isso que o resultado foi raiz quadrada de 3 sobre 3. Bom, a tangente de um ângulo é igual a raiz quadrada de 3 sobre 3. E esse ângulo é um ângulo agudo, né? Então, a gente já conhece e sabemos que a tangente de 30 graus é raiz quadrada de 3 sobre 3, tá? Então, por isso que o ângulo formado pelas retas R e S aqui é o ângulo de 30 graus. E aqui vocês estão vendo o esboço, tá? A reta R está aqui, a reta S, elas se intersectam aqui em um ponto e nesse ponto eles estão formando aqui esse ângulo de 30 graus, né? Lembrando que desse lado é 30 graus e desse lado aqui também vai ser 30 graus. Exemplo 2, determine a medida de um ângulo agudo formado por essas retas aqui, né? Y igual a 5 e y igual a raiz quadrada de 3x menos 2. Y igual a 5, a gente já conhece essa reta, a gente sabe que isso aqui é uma reta horizontal, né? E essa daqui é uma reta oblíqua, né? Então a reta R é uma reta horizontal e S é uma reta oblíqua. Então, nós temos, né, que MR, né, o coeficiente angular de R é 0, já que ela é uma reta horizontal, e o coeficiente angular da reta S, né, é a raiz quadrada de 3, que como ela está aqui na forma reduzida, né, então o coeficiente angular é o número que multiplica x. Então, sendo αR e αS os ângulos de inclinação das retas R e S, respectivamente, né? Então, o que nós temos é o seguinte, que o coeficiente angular da reta R ela é igual à tangente do ângulo de inclinação da reta R, né? Como o coeficiente angular que a gente já viu que é 0, então dessa forma a gente vê que o ângulo de inclinação da reta R é 0 graus. E observando agora o coeficiente angular da reta S, né? Então, o coeficiente angular que é a tangente do ângulo de inclinação da reta S, que é igual a raiz quadrada de 3, né? E aí a gente sabe que a tangente de 60 graus é a raiz quadrada de 3. Então, quer dizer que o ângulo de inclinação da reta S é 60 graus. Então, está aqui, né? Então, está aqui a reta R e está aqui a reta S, né? Está aqui o ângulo de inclinação da reta S é 60 graus, tá? E aí a gente vem com o seguinte, lembrando uma seguinte relação que vocês devem ter visto lá no ensino fundamental, tá? Nós temos que a reta R e o eixo das abscissas, elas são paralelas, né? Tá? E esse ângulo de 60 graus, que é o ângulo de inclinação da reta S, e esse ângulo θ, que é o ângulo formado pelas retas R e S, né? Eles são chamados de ângulos correspondentes, tá? Então, no caso, lembrando aquela relação entre duas retas paralelas cortada por uma transversal, esses ângulos correspondentes, eles são congruentes, tá? Então, dessa forma, temos que θ ele é igual a 60 graus. Bom, eu preferi resolver esse exemplo 2 seguindo uma solução, digamos assim, gráfica, né? Observando o gráfico aqui das duas retas. Mas vocês também poderiam ter resolvido utilizando o método que foi utilizado no exemplo 1, que foi só uma aplicação direta lá da fórmula da tangente, né? Vocês também poderiam utilizar, que vocês chegariam na mesma solução. Então, aqui eu estou apresentando uma forma alternativa de resolver o exemplo 2.
Bom, e agora vamos ver o ângulo entre retas oblíquas e vertical, tá? Então, o que eu chamei aqui de caso 1 é aonde eu tenho uma reta R, que é uma reta vertical, e a reta S, que é uma reta oblíqua, né? E a gente sabe que uma reta vertical, o coeficiente angular dela não existe. Porém, quando essa reta vertical, né, ela intersecta com a reta oblíqua, ela também forma um ângulo aqui θ, tá? Então, vamos ver uma forma da gente encontrar esse ângulo θ, né? Então, nós temos, nesse caso aqui, o seguinte. A reta S, ela intersecta o eixo X no ponto B e intersecta a reta R no ponto A, né? O ângulo de inclinação da reta S é alfa. E a reta R, como ela é vertical, ela forma um ângulo de 90 graus com o eixo X aqui no ponto C, tá? Então, θ aqui é o ângulo agudo formado pelas retas R e S aqui nesse ponto A. Então, nós temos o seguinte, que como a reta R ela é vertical, né, perpendicular ao eixo X, então os pontos A, B e C são vértices de um triângulo retângulo no vértice C, né? Então, com isso, temos que alfa e θ aqui, eles são ângulos complementares, ou seja, a soma deles dá 90 graus. Então, quando eu passo alfa aqui para o segundo membro, então eu tenho que θ é igual a 90 menos alfa, tá? Então, alfa e θ, nesse caso aqui, são ângulos complementares. E nós sabemos uma relação entre as tangentes de ângulos complementares, tá? A tangente de um ângulo ele é igual ao inverso da tangente do seu complementar. Então, se eu estiver procurando a tangente de θ, então a tangente dele vai ser igual ao inverso da tangente de alfa, né? E como a tangente de alfa é o coeficiente angular da reta S, então eu posso dizer que a tangente do ângulo θ é igual ao inverso do coeficiente angular da reta S, tá? Destacando que eu estou considerando que θ é um ângulo agudo, tá? Quando eu digo aqui que S, né? S é crescente, né? Tá bom? Então eu tenho que alfa aqui é agudo e θ aqui então está formando um ângulo agudo. Agora vem o caso 2, que nesse caso aqui, S ela é uma reta oblíqua, só que dessa vez ela é decrescente, tá? Então quer dizer que alfa aqui forma um ângulo entre 90 e 180 graus. Ok? Então isso quer dizer que o ângulo daqui de dentro é o suplementar de alfa, ou seja, é 180 menos alfa, tá? E esse ângulo aqui e θ, eles são ângulos complementares, tá? Então quer dizer que a soma deles aqui vai dar 90 graus. Então isso quer dizer que θ vai ser quem? Menos o complementar de alfa, né? 90 menos alfa aqui, né? Ok? Então, 90, quem vai ser a tangente de 90 menos alfa? É o inverso da tangente de alfa. Então, nesse caso aqui, para quando a reta S ela é decrescente, ou seja, o ângulo de inclinação dela é um ângulo obtuso, então quer dizer que a tangente de θ, que é esse ângulo agudo aqui, ele vai ser igual a menos 1 sobre a tangente de alfa, ou seja, menos 1 sobre o coeficiente angular de S. Então, com essa informação, ou seja, o caso 1 ou o caso 2, né? Se R é uma reta vertical e S é uma reta oblíqua com coeficiente, né, ms, então a medida de θ, que é o ângulo agudo formado pela reta vertical com essa reta oblíqua, ela vai ser o módulo do inverso do coeficiente angular da reta oblíqua, tá? Ou seja, da reta S. Tá bom? Então a fórmula vai ser essa aqui. Então, determine a medida do ângulo obtuso formado pelas retas R e S, cujas equações são, né, x igual a 4, que é a equação da reta R, e o da reta S é x mais y mais 2 igual a 0. Tá? Então, de cara, nós temos que a reta R, que tem a equação x igual a 4, é uma reta vertical, então o coeficiente angular dela não existe. E a reta S, que tem equação x mais y mais 2 igual a 0,
é uma reta oblíqua. Então, o coeficiente angular dela aqui vai ser quem, né? Menos o coeficiente de x sobre o coeficiente de y, tá? Então, fica menos 1 sobre 1, que deu menos 1. Então, sendo θ um ângulo agudo formado por RS, então, a gente aplica aqui na equação do ângulo formado, né? Entre uma reta vertical e uma reta oblíqua, né? Que vai ser a tangente desse ângulo agudo, né? Ele vai ser o módulo do inverso do coeficiente angular da reta oblíqua, né? Então, a reta oblíqua é S, então quer dizer que a tangente de θ vai ser o módulo de 1 sobre menos 1, que dá 1. Então, quer dizer que o ângulo agudo formado pelas retas RS é o ângulo de 45 graus. Lembrando que a questão está pedindo o ângulo obtuso e não o ângulo agudo. Então, como já disse, né, como ele está procurando o ângulo obtuso, então temos que esse ângulo obtuso é o suplementar do ângulo agudo, ou seja, a soma dos ângulos dá 180 graus. Né? Então, nós temos que 180 graus menos θ, ele vai ser 180 graus menos 45 graus, que dá o ângulo de 135 graus. Tá? Então, está aqui a reta R, azul aqui, ó, que é a equação x igual a 4, e a reta S, de vermelho, né, cuja equação é x mais y mais 2 igual a 0. Veja que o ângulo agudo formado entre eles é o ângulo de 45 graus e o ângulo obtuso é o ângulo de 135 graus. Né? E aí vem um detalhe. Veja que a tangente de 135 graus é menos 1. E é exatamente menos o módulo de 1 sobre ms. Tá? Então, no caso, se eu quiser encontrar o ângulo agudo, eu calculo o módulo do inverso do coeficiente angular da reta oblíqua. Mas se eu estiver procurando o ângulo obtuso, aí é só eu colocar um sinalzinho aqui de menos, tá? Que aí é só trocar o sinal da tangente que eu achar aqui. Aí é só encontrar o ângulo, né? Que tenha essa tangente aí. Exemplo 4. Obtém as equações das retas que passam pelo ponto P, que é 3 e 2, e forma ângulos de 45 graus com a reta R, que é y igual a 4x menos 1. Então, vamos primeiro passo, né? Vamos chamar a reta que eu estou procurando de S. Né? Então, aplicando aqui na equação fundamental, eu tenho que vai ser y menos o y de um ponto pertencente à reta S, que eu estou procurando, que nesse caso aqui é 2, vezes o coeficiente angular dessa reta S, né? Ou desculpa, igual, né? O coeficiente angular da reta S vezes x menos o x de um ponto pertencente à reta S, que nesse caso aqui é 3, né? Bom, e uma outra informação que podemos tirar aqui é que o coeficiente angular da reta R é igual a 4, né? Que é o número que multiplica x, já que R está sendo representado pela equação reduzida. Então, aqui eu estou apresentando como é que vai ser a ideia da gente achar essas retas. Né? Veja que eu estou começando aqui o cálculo considerando que ela é uma reta só. Tá? Então, se ela for mais de uma reta, no decorrer do cálculo a gente percebe, né? Encontra dois valores possíveis, né? Para os cálculos que a gente for fazendo. Então, veja, eu tenho aqui a reta R e tenho aqui o ponto 3 e 2. Tá? E essas retas em azul são as retas que eu estou procurando. Então, veja que é possível traçar duas retas que passam pelo ponto 3 e 2 e que formam um ângulo de 45 graus com a reta R. Então, a gente começa o seguinte, né? Temos que a tangente de 45 graus, que é o ângulo formado entre a reta R e a reta S que eu estou procurando, né? Ele vai ser igual ao módulo de 4, que é o coeficiente angular da reta R, menos ms, que é o coeficiente angular da reta S, sobre 1 mais 4 vezes ms. Né? Isso aqui é só substituição na fórmula. É só vocês pegarem a fórmula e substituírem pelos dados que a gente já encontrou. Né? E nós sabemos que isso aqui é igual a 1. Por quê? Porque essa expressão não é igual a tangente de 45 graus, que é o ângulo formado entre a reta S e a reta R.
e a tangente de 45 graus é igual a 1. Por isso que eu estou igualando esse módulo aqui a 1. Bom, e aí quando eu tiro do módulo, quer dizer que essa expressão aqui de dentro do módulo, ele vai ser igual a 1 ou menos 1, tá? Então a ideia é eu encontrar o valor de ms para quando essa expressão aqui é igual a 1 e depois encontrar outro valor para ms para quando essa expressão aqui é igual a menos 1. Então, se isso aqui for igual a 1, tá? O que é que eu tenho? Eu peguei aqui o denominador, passei aqui para o segundo membro, né? Aí ele vem multiplicando. Então fica 4 menos ms, que é igual a 1 mais 4 ms, né? E aí depois o que é que eu fiz? Eu peguei esse menos ms, passei aqui para o segundo membro, ele vai positivo. E aí fica 4 ms mais ms, que deu 5 ms, né? E esse 1 aqui, eu passei aqui para o primeiro membro, aí ele vai negativo, aí fica 4 menos 1, que dá 3. Por isso que eu escrevi aqui que 5ms é igual a 3. E aí esse 5 que está multiplicando, vem para cá dividindo, né? Então, o ms é igual a 3 quintos. Então, quer dizer que o coeficiente angular de uma das retas que eu estou procurando é 3 quintos. Então, substituindo, né, 3 quintos, né, ms por 3 quintos, lá na equação fundamental, nós temos que vai ficar y menos 2 igual a 3 quintos vezes x menos 3, né? Aí eu passei esse 5 aqui para o primeiro membro aqui, né? Ele vem multiplicando, e esse 3 aqui eu multipliquei aqui por esse fator aqui, x menos 3, né? Então, quando eu faço 3 vezes x dá 3x, 3 vezes menos 3 dá menos 9, né? E aqui eu fiz 5 vezes y, que dá 5y. Aí quando ele vem aqui para esse membro, fica menos 5y, né? E 5 vezes menos 2 dá menos 10, que quando ele vem para cá, ele soma com menos 9 dá 1, tá bom? É só vocês fazerem um cálculo na mão que vocês vão ver que essa expressão aqui pode resultar nessa daqui de baixo, tá? Então, a primeira equação eu já achei, é 3x menos 5y mais 1 igual a 0. Agora vamos considerar quando essa expressão é igual a menos 1, né? Então, o denominador vem para cá multiplicando, e aí fica 4 menos ms vai ser igual, né? 1 vezes menos 1, que dá menos 1, e 4ms vezes menos 1, que dá menos 4ms, né? E aí eu passando quem tem ms para um membro e que não tem ms para o outro membro, né? E aí fica 3ms vai ser igual a menos 5, então o ms aqui vai ser menos 5 terços, tá? Então, o passo seguinte é pegar novamente a equação fundamental e substituir ms por menos 5 terços aqui que eu achei, né? Tá aqui. E aí, passando esse menos 3, né, para o primeiro membro aqui, né, que ele vem multiplicando, e fazendo o 5 multiplicar por 5 e menos 3, e em seguida colocando todo mundo no mesmo membro, né, nós encontramos aqui a equação geral da segunda reta, né, que é 5x mais 3y menos 21, que é igual a 0. Então, elas estão aqui, né? A S1, S2, né? Tá aqui as equações. E aí agora eu vou mostrar uma forma da gente verificar se essas equações que encontramos realmente está correto. Então, o primeiro passo, eu vou substituir x e y pelas coordenadas do ponto P, que é o ponto pertencente às duas retas, em cada uma das equações, tá? Então, na primeira equação, substituir x e y aqui, ó, por 3 e 2, e veja que esse resultado dá 0. E na segunda equação também. Então, veja então que essas duas retas passam pelo ponto P aqui que foi dado. E agora, o segundo passo é verificar se essas retas realmente formam um ângulo de 45 graus com a reta R, né? Então, eu substituí lá na fórmula da tangente de θ, né? E aí vocês vão ver, né, que esse primeiro módulo aqui, ele dá 1, o segundo módulo também dá 1, tá? Então, pelo cálculo aqui que eu fiz, essas retas elas formam ângulos de 45 graus com a reta R e também passa pelo ponto P. Exemplo 5, dadas as retas R, representada pela equação reduzida, né, y igual a 2x menos 1. E a reta S, que é dada também pela equação reduzida, y igual a x mais 3.
Obtém a equação da reta T, que é simétrica à reta R em relação a S, né? Então, vamos observar aqui primeiro o seguinte. As duas retas, né, R e S, como elas têm coeficientes angulares diferentes, então quer dizer que elas se intersectam em algum ponto, tá bom? Então, eu determinei aqui qual é o ponto de interseção entre as retas R e S, que é o ponto 4 e 7. E aí aqui está aqui o gráfico, tá? Essa reta vermelha aqui é a reta S e a reta azul é a reta R, tá bom? E elas se intersectam aqui nesse que eu chamei de ponto A, que tem coordenadas 4 e 7. E aí o que é que vem a ser a reta simétrica da reta R em relação à reta S, tá? Ela vai ser uma reta que vai passar pelo mesmo ponto de interseção, 4 e 7, e essa reta ela vai formar com a reta S o mesmo ângulo agudo que é formado entre R e a reta S, tá bom? Então tá aqui esse ponto, essa reta tracejada verde seria então essa reta T que eu estou procurando, e aí veja que elas têm que formar, né, a reta T com a reta S tem que formar aqui um ângulo θ, que é o ângulo formado pelas retas R e S, tá vendo? Então, sendo MR e MS os coeficientes angulares das retas R e S, respectivamente, que formam um ângulo agudo θ, né? Então, nós temos que o coeficiente angular da reta R é 2, que é o número que multiplica x aqui, né? E o coeficiente angular de S é 1, que é o número que multiplica x aqui, né? Lembrando que R e S estão na forma reduzida, né? Por isso que eu só peguei o número que multiplica o x, tá? Então, nós temos que a tangente de θ, ele vai ser quem? O coeficiente de R menos o coeficiente de S sobre 1 mais o coeficiente de R vezes o coeficiente de S, né? Então, esse módulo aqui, ele dá 1/3. Então, já sei qual é a tangente do ângulo agudo formado pelas retas R e S. Então, sendo MT o coeficiente angular da reta T, né? Da reta T. Então, o que é que nós temos? Bom, a reta T com a reta S, elas têm que formar o mesmo ângulo θ, né? Então, por isso que eu botei tangente do ângulo θ vai ser, aí na equação, ao invés de eu aplicar o coeficiente da reta R, eu vou botar o coeficiente da reta T, que é desconhecido. Então, fica só o MT, tá? Então, fica MT, que é o coeficiente de T, menos o coeficiente de S, que é 1, sobre 1 mais o coeficiente de S vezes o coeficiente de T, tá? E isso daqui tem que ser 1/3, que 1/3 foi o valor que eu achei aqui, né? E aí agora isso aqui se assemelha ao que fizemos no exemplo 4. Quando eu tiro do módulo, né? Então essa expressão fica igual a mais ou menos 1/3. Então eu vou calcular o valor de MT para quando essa expressão é igual a 1/3 e depois o outro valor de MT para quando a expressão é igual a menos 1/3. Então, considerando que ele é igual a 1/3, né? Então, eu pego esse denominador, passo para cá multiplicando, e pego esse denominador 3 e passo para o primeiro membro multiplicando, né? Então, 3 vezes MT dá 3MT, 3 vezes menos 1 dá menos 3, e do outro aqui, né? 1 vezes 1, que deu 1, e 1 vezes MT, que é MT, né? Vezes 1 dá MT, né? E aí temos essa equaçãozinha do primeiro grau, que aí vocês sabem resolver, né? E aí a gente acha 2MT igual a 4, então MT igual a 2, tá bom? E aí observe o seguinte, esse coeficiente angular que eu encontrei é o mesmo da reta R, tá? E como a reta T e a reta R passam pelo mesmo ponto, então esse coeficiente não é o que eu estou procurando, porque nesse caso aqui eu vou encontrar uma reta coincidente com a reta R, né? Então eu teria que encontrar um outro valor para o coeficiente. Então, vamos considerar agora essa expressão aqui igual a menos 1/3, né?
Então, fazendo aqui meio pelos extremos, né? Então, eu fiz 3 vezes o numerador aqui, que dá esse 3mt menos 3, e depois menos 1 vezes esse denominador aqui, né? Que deu menos 1 menos mt, né? Então, temos uma equaçãozinha aqui do primeiro grau, que aí vocês encontram 4mt igual a 2, né? Então, mt vai ser 2/4, que vai ser igual a 1/2, né? E aí agora nós vamos utilizar a equação na forma reduzida, né? Para achar uma equação da reta t. No caso, a questão ele não dizia que tipo de equação teria que ser. Então, eu estou optando por escrever na forma reduzida, porque todas as duas retas estão na forma reduzida, tá? Mas se também encontrasse ela na forma geral, não estaria errada não. Então, lembrando que a equação reduzida tem essa forma aqui, né? Y igual a mx mais q, onde m é o coeficiente angular da reta e q é o coeficiente linear, né? E aí nós temos que na reta t o coeficiente angular é 1/2 e o ponto 4 e 7 ela pertence à reta t, né? Então eu vou substituir x por 4, y por 7 e o m eu vou substituir por 1/2. Então tá aqui, né? 7 é igual a 1/2 vezes 4 mais q, né? Então, resolvendo isso aqui, vocês vão ver que q é igual a 5. E aí assim, nós temos que a equação reduzida da reta t vai ser y igual a x sobre 2 mais 5. Tá? Se vocês botarem ela na forma geral, também não está errado não. Tá? Então, só por uma curiosidade, uma possível equação geral, né, para essa reta aqui, poderia ser escrita assim, né? T, 2 pontos, né? Aí ficaria x menos 2y mais 5 igual a 0, né? Só por critério de curiosidade, eu estou escrevendo uma equação geral da reta t. Bom, e aí está aqui a reta, né? O ponto A, então a reta t aqui vai ser y igual a x sobre 2 mais 5. E aí aqui vem só algumas informações de casos particulares, tá? Duas retas paralelas quaisquer, né? Elas podem ser retas oblíquas, ou retas verticais, ou retas horizontais. O ângulo formado entre elas é sempre igual a 0 graus, tá? Então, se são dadas duas retas quaisquer e você nota que essas duas retas são paralelas entre si, então você já sabe, não tem mais cálculo nenhum para ser feito, né? Elas formam um ângulo de 0 graus, tá? E se eu tenho uma reta vertical e uma outra reta horizontal, então elas são perpendiculares entre si. Isso nós já vimos em outro vídeo, tá bom? E aí, nesse caso, elas vão formar um ângulo de 90 graus, tá? E fora isso, se tiver duas retas oblíquas, que vocês veem que elas satisfazem a relação de retas perpendiculares, que é o quê, né? Que o produto dos coeficientes angulares é igual a menos 1, então elas também formam um ângulo de 90 graus e aí vocês não precisam fazer nenhum outro cálculo. Bom, e aqui eu encerro esse vídeo e peço que as dúvidas que vocês tiverem, coloquem lá no Classroom, coloquem lá no Telegram, tá? E reforço a participação no nosso Tira Dúvida, para que vocês não percam prazo e entreguem as atividades tudo correto, tá bom? Então, até o próximo vídeo.